E aí, aquarianos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Como não podia deixar de ser comecinho do mês. Vamos ver como é que estão as energias de vocês aqui nesse período. Poder. Poder de agarrar a vida pelo laço. Poder de encarar as questões com força, com coragem, com destreza. Poder de poder escolher o próprio caminho. Passou o medo, né, aquariano? Passou o medo aqui. Carta de arcano maior, o carro. Passou o medo. Consegui perceber que, apesar de tentar, eu não tenho o controle de todas as coisas. E do pouquinho que eu posso controlar, eu devo controlar, porque aí tá a minha responsabilidade com a vida. Agora, querer controlar as situações que estão além do meu alcance é a receita para loucura. Esse aquariano com quem eu tô falando agora percebeu isso e tá tentando controlar na própria vida somente aquilo que é controlável. E é muito pouco que é controlável, né, aquariano? Eu não posso controlar o outro, eu não posso controlar o que o outro pensa, eu não posso controlar muita coisa na minha vida. Eu posso controlar a frequência com que eu faço determinada coisa, eu posso controlar a maneira com que eu me sinto dentro de cada situação, a maneira com que eu vou reagir a cada coisa, isso eu posso controlar. Aquilo que diz respeito a mim, eu posso controlar, aquilo que diz respeito ao outro, eu não posso controlar. Quando eu solto isso, eu percebo que eu só posso controlar a minha vida. E perco medo de controlar ela, porque com isso vem uma autoconfiança. É simples. Fazer aquilo que minha alma pede para eu fazer. Fazer com paciência. Fazer com respeito a mim. Fazer aquilo que diz respeito a mim. O resto é do outro. O resto a vida se encarrega. Achou o poder aqui. Achou o poder, e é esse poder que você está encontrando aí que vai garantir que você vai conseguir ter a vida que sonhou. Finalmente o grande aprendizado que a vida queria que você tivesse, aquariano, há muito tempo. Aprender acerca do próprio poder e da própria responsabilidade de ser dono de si, responsável pela própria vida, pela própria felicidade, as próprias conquistas, coisa toda. Poder. Isso aqui é poder. O aprendizado de uma vida toda trouxe para você essa maturidade, essa aceitação. É uma coisa leve, não é um poder que eu preciso ficar agarrado, controlando, segurando. É uma coisa leve de perceber que tudo tem o seu próprio ritmo, a coisa vai acontecer como tiver que acontecer. Eu só posso cuidar dos meus próprios movimentos e pensamentos, ok, o resto eu solto. Eis a receita do sucesso. Eis a receita do sucesso. Eis que você aprendeu o que o universo queria que você aprendesse. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem cartas virando. Não quer dizer que você vai se sentir assim pra sempre, tá, aquariano? Muito pelo contrário. Cadê a carta que virou? Muito pelo contrário. Enquanto essas lições ainda estão meio virgens dentro da gente, meio novinhas, a gente balança, a gente passa por altos e baixos. Nas nossas crenças, tá? Não é sempre que eu vou me sentir pleno e completamente no controle, mas o fato de eu começar a escolher me sentir assim no meu cotidiano já é um grande avanço. Achei a carta que estava virada. E ela estava virada porque eu estava falando justamente sobre esse balanço, tá? Era por isso, inclusive, que eu estava falando sobre... Não é sempre que eu vou sentir essa firmeza de, meu Deus, eu sou praticamente Deus na Terra.
Não é sempre. A gente não tá sempre com a autoestima assim, com a sensação de poder. Nem sempre. Às vezes o medo bate, somos humanos e o principal que a gente tem aqui na 3D é medo. A gente tá aqui para aprender a lidar com os medos e só vamos sair quando a gente aprender a não ter. Entretanto, quando eu percebo que eu posso escolher a minha sensação dentro de cada coisa, muito muda, muito muda. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Para alguns isso aqui é bem emocional, tá? Para outros é financeiro. Para outros é a tranquilidade de perceber que na medida em que eu vou tomando as rédeas das responsabilidades que eu tenho na minha vida, os frutos começam a surgir. Botar a cabecinha para fora da terra. Esses frutos só surgem porque em algum momento foram plantados. Só foram plantados porque em algum momento eu acreditei que eles fossem crescer. Essa crença é a origem desse controle e dessa tranquilidade. Essa crença de que se eu fizer eu vou ter resultado. Se eu plantar bem, colho bem. Eis o controle da coisa. E observa a própria carta do 7 de ouros, ele fala sobre essa tranquilidade, essa figura fala sobre eu tenho a serenidade de saber que aquilo que eu plantei eu vou colher. Seja em termos de serviço, seja em termos amorosos, whatever, tanto faz. Aquilo que eu plantei, eu vou colher e eu tô sereno, eu tô tranquilo. Muitos dos aquarianos já estão vendo o resultado de um longo período de trabalho. E aí você escolhe de qual trabalho eu estou falando, se é trabalho interno ou se é trabalho material, pode ser os dois. E pode ser os dois ao mesmo tempo. A grande questão aqui é que o que as cartas estão falando desde o início é que há uma tranquilidade nova na vida do aquariano. É um novo modo de lidar com a própria vida, é um novo modo de encarar os próprios problemas. Um bocado mais racional, um bocado mais racional. Não quer dizer que não haja emoção ali, mas está um bocado mais racional, porque eu percebo que se eu envolvo a emoção em coisas que dizem respeito a resultados materiais, eu posso falhar. Agora, quando eu vou com a prática, quando eu vou com o aprendizado, quando eu vou com a inteligência, pelo menos no campo material, eu posso ter com certeza a serenidade de que os frutos virão. Muitos aquarianos já estão vendo esses frutos, tá? Ainda não é perene, ainda não é reto, não é aquela coisa de uau, para sempre terei esses frutos, não. Mas pelo menos agora já há tranquilidade de que se não houver frutos ali ainda, eu planto diferente aqui e pego resultados diferentes mais pra frente. Eu já sei como resolver as questões da minha vida. Eis o controle, eis a maturidade. E é por isso que daí a gente perde o medo. Se eu não resolvo aqui, eu resolvo aqui. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Isso aqui está falando sobre um conjunto de cura. Um conjunto de curas de crenças ancestrais aqui. Principalmente no que diz respeito a dinheiro. Muito aquariano tinha muito medo no lidar com o financeiro. O medo da falta, o medo da escassez, o medo de conseguir e perder, o medo de não saber fazer. E mais crenças mais profundas, tá? Isso seria, claro, um material para uma leitura pessoal, mas crenças mais profundas aqui, daquelas crenças que a gente aprende com o papai e com a mamãe. De que nunca há dinheiro suficiente, de que as pessoas só ficam ricas porque roubam, de que todo rico é ruim. São só exemplos, tá, gente? Tô curando toda a minha relação com o mundo material e com o financeiro. Tem uma cura aqui, tem uma cura muito forte aqui desse conjunto de crenças da sua infância. Só isso já resolve 90% das suas questões com o financeiro. Muito bom.
aquilo que aprisionava você no passado. E, inclusive, a gente já teve uma leitura muito parecida com isso um tempinho atrás, uns 2, 3 meses atrás, para Aquário também, na relação com o financeiro. Daquela coisa de que as coisas começam a dar certo e eu começo a me apavorar porque eu tenho medo que elas parem de dar certo. Tá tão bacana a coisa dando certo, a coisa funcionando, que daqui a pouco o meu ego me leva de novo para aquela época em que as coisas não davam certo. Crenças. Que são justamente as crenças que você está curando aqui nesse período. Por que que tem que acabar? Se a sua capacidade de trabalhar, de empreender, de gerar, não acaba. Por que que tem que acabar? Não é uma crença limitante que tem aí? O mesmo equivale pro amoroso. Tá funcionando, tá dando certo, meu Deus, mas se daqui a pouco já não dá mais certo? Por que que não vai mais dar certo? Que crença é essa que tem aí? De que você não é suficiente para manter o dinheiro, o amor, a pessoa, os amigos. Que crença que tem aí? E é isso que está sendo curado aqui, mas só está sendo curado porque você está lidando com essas questões. Você está olhando para essas questões internas. E não precisa ser aquela coisa de, ai, agora eu sentei, meditei por meia hora e veio uma resposta do universo. Não. Muitas vezes eu estou ali fazendo as minhas coisinhas do cotidiano e percebo que eu estou pensando de novo como eu pensava há 5 anos atrás. E aí eu me pergunto por quê. Só esse questionamento já é jogar luz em uma sombra. Depois que você se pergunta por que que eu penso assim, uma vez só, as respostas para curar essas crenças que estão ali vão vir automaticamente. Você jogou luz. Olha a diferença entre essas duas cartas aqui. Aqui eu tenho controle, inclusive eu estou no sol. Aqui eu não estou. Aqui eu estou cercado por medo e dor causados pela minha cegueira. O que que é essa cegueira? Eu não ver a realidade como ela é. O que que é a realidade? A vida funciona de maneira muito mais fluida. Eu tenho que me despir do medo para que a coisa continue funcionando. Evidentemente, isso é uma leitura geral, tá, aquariano? Se você quiser aprofundar, quiser fazer suas perguntas, inclusive sobre outros assuntos, meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo para leituras particulares. Que, inclusive, nessa noite de sexta-feira, que é agora que eu estou gravando, no sábado e no domingo, quem me chamar nesses 3 dias aí para agendar para a próxima semana, vai receber os valores já com 20% de desconto. Algumas leituras, inclusive, estão com descontos maiores do que 20%, tá? Aproveita nessas 3 datas aí para agendar o seu horário. Observa o grau de diferença que tem entre essas duas cartas. Até nas cores. E aí, quando eu tô naquele vai e volta, de tá muito bom, mas caí por causa do medo. Me levantei de novo, mas caí por causa do medo. Quando eu tô nesse, o ponto mais baixo é esse e o ponto mais alto é esse. Sem sombra de dúvidas. E como é que eu faço para parar com esses altos e baixos? Mantenho sempre as tentativas e também as capacidades de manter a minha ideia, o meu foco, na noção de que tá tudo certo. Tá tudo certo. É muito pouco que eu posso controlar e o pouquinho que eu posso controlar, eu controlo. Não mais que isso. A vida não vai pedir mais do que isso pra você. Faz o que você tem que fazer. Sem medo. Sem medo. Tô frisando bastante o medo por quê? Porque no fundo do baralho eu tenho a carta do diabo. O que que ela tá fazendo aqui nessa posição? Ela tá falando sobre o quão foi
grande o vício que você tinha em não acreditar no funcionamento da própria vida e em não acreditar na sua própria capacidade de realizar aquilo que você queria realizar. Era um vício? Claro que não foi uma coisa que simplesmente você inventou para você. Agora eu quero acreditar nisso aqui. Aprendeu. A maioria das crenças são aprendidas. Entretanto, quando a vida vem mostrando coisas diferentes e eu insisto em acreditar naquela velha história lá, naquela crença, é vício, é burro, é triste. As duas cartas de arcanos maiores que surgiram até agora, elas falam sobre opostos, observa. A gente começou com a carta do carro, que é a posição que você tá. Você tá confiante, você tá vendo a coisa funcionar. O aviso aqui fica para que, naqueles momentos de altos e baixos, você não volte a acreditar que tá tudo errado, de que a coisa não tá funcionando, de que você não merece, de que você não consegue, de que dinheiro é ruim, de que sucesso é ruim, de que você não é digno. A dica aqui das cartas é de que você mantenha dentro de si a pose. Mantenha a pose. Porque daqui a pouco até você tá acreditando nessa pose e é aquele fake until you make it. Finja até se tornar realidade. Lei da atração funcionando. Puxa para si o poder de fazer a vida que você quer. Isso assusta porque é uma grande responsabilidade? Assusta, mas é melhor do que deixar a vida, né? É melhor do que deixar o outro controlar. É melhor do que deixar o mundo controlar o que vai acontecer, não é? Puxa para si a responsabilidade que pelo menos naquilo que for possível controlar, você pode controlar. Porque de caos e de descontrole já basta a vida quando a gente não entende ela, né? Muito bom ver a coisa mudando aqui para os aquarianos, muito bom. Ainda tem mais para vir, é o que eles me passam aqui, tá? Ainda tem mais para vir em termos de entendimento sobre o funcionamento da vida. É tão mais simples fazer funcionar. Tem um atalho aqui. Então é assim que funciona? Então é assim que eu consigo? Nossa, eu fazia tantas coisas antes para conseguir metade desse resultado. Quando eu estou alinhado com a força de acreditar em mim, porque se eu acredito em mim, eu acredito em Deus. Quando eu estou alinhado com essa força aqui, a coisa vem no meu caminho, as respostas vêm para mim, a coisa flui de uma maneira... Você sente isso, não sente, aquariano? De que quando você tá tranquilão na ideia de que tá fazendo certo, tá caminhando certo e que sabe para onde tá indo, você não sente que as respostas vêm todas para você? A solução das situações vem todas para você de maneira fácil? Vem, né? Porque você tá alinhado com a fonte. Não precisa sentar e entrar em oração. Alinhar com a fonte é acreditar em si. Porque aí a gente está acreditando em Deus. A fonte, o universo. Independente de como você chama. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Na descrição do vídeo tem profissionais de terapias holísticas que eu indico. Se você está perdidão aí, quer saber alguma coisa a mais sobre o seu destino, o que está marcado nas estrelas e no mapa astral, aqui na descrição do vídeo tem uma profissional que faz isso, que eu confio e indico. Também na descrição do vídeo tem uma profissional que faz aberturas energéticas, aberturas de caminho, limpeza da sua casa, da sua aura, abertura pro amor. Chama ela e pergunta, tá bueno? Five of Wands, o 5 de paus. O conflito, tá? Eles estão falando aqui, a leitura inteira, sobre a dualidade que esse aquariano tá enfrentando. Aquariano sabe quando a gente tá na primeira série e a gente tá recém aprendendo a fazer cálculo? Não dava um medo
quando a professora trazia a prova e tinha ali 10 cálculos pra gente fazer, por mais que a gente já tivesse noção de como é que fazia, não dava um medo? Será que eu sei fazer? É isso que muitos aquarianos estão fazendo aqui, é isso que está acontecendo com muitos aquarianos. Eles estão aprendendo a ter segurança em si e, portanto, confiança na vida. Eles estão aprendendo de que já estão no lugar certo, eles estão aprendendo uma autossegurança, confiança, aposta. E de vez em quando caem. De vez em quando vem a dúvida. Vai continuar vindo até que você tenha provado para si, caindo e levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, até que você tenha provado para si que já sabe como se manter naquele local de segurança. Só isso. Do mesmo modo que quando você teve a segurança de que já sabia fazer as continhas lá, quando a professora chegava com 10 continhas, você não tinha mais medo. Não tinha mais alto e baixo. É isso que está rolando aqui. O resultado de tudo isso para o aquariano, uma liberdade indescritível. Você ainda não teve essa liberdade, você está conquistando ela agora. O prêmio dessa autossegurança aqui, o prêmio de pegar para si a responsabilidade da vida, o prêmio é uma liberdade que você ainda não conhece. Já sentiu o cheirinho dela, mas ainda não conhece na plenitude. E aí sim o início de uma vida nova, porque a carta do louco representa o início dos arcanos maiores. Aí sim o início de uma vida nova, uma vida em que eu não passo mais pelos altos e baixos de acreditar ou desacreditar em mim, e já estou na plenitude de que eu posso caminhar sem medo. Só existe liberdade quando eu não tenho medo. Eis aqui o início de uma nova jornada. Você está indo muito bem aqui, tá, aquariano? O poder, a firmeza já está aí, você já sentiu o gostinho. Não deixa a peteca cair. Se a peteca cair, junta a peteca e finge que não aconteceu. Tá bueno? Aquariano, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Talvez com leituras de amor. Até lá eu peço que você curta esse vídeo, me deixe um comentário fofo aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Tchau, tchau.